Gênesis 24, eu vou começar no versículo 15. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Mas bastante atenção. Não se desligue por nada agora, senão você não vai entender a palavra. Não saia para tomar água, não saia para ir no banheiro, só em caso mesmo de emergência, tá bom? Vamos lá então? Diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, quem será esse ele? Esse ele, irmão, é o Eliezer. Eliezer, servo de Abraão, o servo que nasceu na casa de Abraão, o servo mais velho de Abraão. Olha só, e sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor. Para quem não sabe o Naor, quem é o Naor, irmão? Quem é o Naor? Isso, irmão de Abraão. Mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte, e encheu o seu cântaro, e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. Vocês estão entendendo, irmão? E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. Amém. Pode fechar a Bíblia. Nós vamos, nessa manhã, fazer uma comparação. Uma comparação e uma tipologia. Essa é a palavra mais certa. Vou fazer um resumo rápido. Abraão representa o Pai, o nosso Deus. Então Abraão representa o nosso Deus, o nosso Pai celeste. Isaque representa o filho, o noivo. Eliezer representa o Espírito Santo. Aquele servo que eu falei, ele representa o Espírito Santo. Rebeca, a noiva, a igreja. Então Rebeca é a noiva, é o nome da igreja, Rebeca. Nós somos a Rebeca do Senhor Jesus, irmão. Como eu ouvi há muitos anos atrás, um homem famoso no Brasil e no mundo, homem de Deus, e ele disse um dia assim no culto que eu estava presente, a irmã Alice também, disse: aqui não tem homem nenhum. Se tem algum homem, fica de pé. Porque aqui nós somos a noiva do Senhor Jesus, irmão. Nós somos a noiva do Senhor Jesus. Olha só que coisa. Nós somos a Rebeca de Jesus. Os servos de Eliezer, porque ele não foi sozinho, ele levou vários servos de Abraão junto com ele, para protegê-lo. Ele estava levando muitos bens. Era um dote que ele ia levar para a família de Rebeca. Então ele levou vários servos com ele. Esses servos, eles representam os anjos de Deus. Então você tem que guardar bem aí, para na hora da palavra você não enrolar, tá bom? E os camelos?
Eliezer escolheu 10 camelos do rebanho de Abraão para levar nesta viagem. Os camelos representam as carruagens que estarão nos levando ao encontro do Senhor. E quem vai nos levar é o Eliezer. O Espírito Santo vai nos levar ao encontro do Senhor Jesus. Então, povo de Deus, Abraão já estava com uma idade bastante avançada. E o seu filho, Isaque, filho da promessa, um filho obediente ao pai, um filho que estava ali, do lado do pai, não arredava o pé, sempre junto com Abraão. Ele já estava com 40 anos e nem falava em casamento. Ele nem falava que queria casar. Com 40 anos. Então Abraão começou a se preocupar, porque ele já estava muito velho, e falou: a qualquer momento eu vou para as mansões celestiais, e meu filho não pode ficar assim. Também Sara já tinha falecido, já estava com o Senhor, e Isaque andava muito triste pela morte da mãe, porque eles eram muito apegados. Então Abraão chamou Eliezer, seu servo mais velho, e disse: olha, você me promete uma coisa, que não vai deixar o meu filho Isaque casar com nenhuma moça desse lugar, dessa terra. Mas como vamos fazer? Você vai na minha terra e vai buscar uma noiva para o meu filho. Olha só, irmão. Eliezer então pegou 10 camelos, pegou uma urna de ouro, de prata, de bens, e saiu nessa viagem. Uma viagem que durou mais ou menos 30 dias, pelo passo do camelo, até chegar em Harã, até chegar lá na Mesopotâmia, pertinho da Babilônia ali. E ele foi para lá, irmão, com essa finalidade de buscar uma moça para casar com Isaque. Você já pensou o que é isso, irmão? Se Deus colocasse na sua mão uma responsabilidade dessa, você vai lá, vai buscar uma moça e vai trazer para o meu filho. Como que você ia fazer, irmão? E ainda ele perguntou para Abraão: e se essa moça não quiser vir comigo, o que eu faço? Se ela não quiser vir com você, você está livre desse compromisso. Mas saiba de uma coisa: o anjo do Deus a quem eu sirvo estará na sua frente e vai te direcionar a essa moça. Irmão, que fé gloriosa que Abraão tinha, irmão. Mas que fé poderosa era essa? Mas e se Isaque não gostar da moça? E se a moça não gostar de Isaque? Quer dizer, tinha muitas perguntas. Como que ele ia resolver essa questão? Então ele foi. Quando chegou ali, na entrada da cidade de Harã, ele chegou ali e ficou pensando: meu Deus, e agora? Por onde eu começo? O que eu faço? Irmão, nós também somos assim, irmão. Você está pensando que você sabe muita coisa? Você não sabe nada. Você não sabe o que fazer. Se não for o Espírito Santo nos guiar, irmão, nós estamos perdidos. Então, a saída qual era? Qual é a sua saída? A saída era orar e buscar a Deus. A saída era buscar a Deus, mas como que eu vou saber quem é a moça? E ele em oração ali, falando: Senhor, e agora? Buscando a Deus. Ele precisava de um sinal, como todos nós precisamos, para você não dar com a cara na parede, para não fazer a coisa errada. Ele disse assim: Senhor, olha,
a moça que vier aqui buscar água nesse poço, porque ali era um lugar que as moças e as mulheres vinham buscar água, era um trabalho das mulheres, não era trabalho de homem abastecer a casa com água. Então ele diz: Senhor, a moça que vir aqui, a donzela que vir aqui pegar água, a hora que ela acabar de tirar a água, eu vou pedir água. Eu vou pedir para ela assim: olha, me dê um pouco dessa água. E ela me dera a água. Porque Eliezer, irmão, era um desconhecido naquele lugar. Os servos que estavam com Eliezer era desconhecido daquele lugar. Então não era qualquer uma que ia chegando ali pedindo água e a pessoa ia dar. Vocês lembram da mulher samaritana? Quando Jesus pediu água, ela falou: opa, peraí, te conheço, você é judeu. Lembra? Então ele falou: Senhor, mas só isso é pouco. Só isso é pouco. Eu quero que essa moça, depois que acabar de me dar a água, ela mesma diga, ela mesma, não eu perguntando, mas ela diga: esses camelos são seus? Sim. Então eu vou tirar água para todos os camelos. Irmão, você sabe quanto que um camelo bebe de água? Você tem noção? Se o camelo não tiver com muita sede, ele bebe 130 litros de água seguido, sem parar. Isso se ele não estiver com sede. Se ele estiver com sede, ele chega a beber 250 litros de água. Você sabe o que é isso? É uma caixa d'água. Então esse era o sinal que ele pediu. Você acha que qualquer mulher ia fazer isso? Então é o seguinte: você às vezes pede um sinal a Deus ou alguma coisa que você quer, mas o seu sinal é muito fraco. É uma coisa muito pequena. É uma coisa que qualquer um faz. Ele estava pedindo algo para Deus que a moça fizesse, algo que ninguém fazia. E que ninguém iria fazer a não ser aquela que era realmente a escolhida de Deus. Porque se você não sabe, o casamento de Isaac e de Rebeca, primeiro, irmão, foi acertado no céu. Primeiro foi acertado no céu, por isso deu tudo certo. Quando o casamento é acertado no céu, dá certo. Olha só, presta atenção aqui. Por que o Isaac representa o filho? Porque Deus falou com Abraão: vai lá no monte e me oferece teu filho. O que era oferecido num sacrifício a Deus? Um cordeiro. O Isaac foi junto, levando a lenha, como vocês já sabem. Eu fico pensando, o Isaac deve ter olhado para o pai dele: cadê o cordeiro? Deus proverá, meu filho, o cordeiro para si. Chegou na hora, montou tudo, mas cadê o cordeiro? Ah, aquele garoto olhou para o pai e falou: o cordeiro sou eu, né? Cordeiro sou eu, né? Isso mesmo, meu filho. Você imagine o que foi lágrimas naquele momento. Você imagina, irmão. E Abraão pôs o filho dele ali, pegou o cutelo para degolar o filho, porque tinha que derramar todo o sangue primeiro. Quando ele levantou o cutelo, Deus bradou para ele: Abraão, Abraão, não faça isso. E quando Abraão olhou para trás, viu o quê? Um carneiro. Ele viu um carneiro para ser oferecido naquele altar. Por que um carneiro, irmão? Porque Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo só tem um. E Ele é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só tem Ele. Então o povo de Deus, o Eliezer, ele representa o Espírito Santo, que foi buscar a noiva, que preparou a noiva. O Espírito Santo, irmão, ele está preparando a igreja. Ele está escolhendo a igreja. Você já imaginou, irmão, o Espírito Santo aqui? Ele olhar para você e... não, esse não é. Você já imaginou isso, irmão?
você não é a noiva de Cristo? Você já imaginou isso? Quantas moças foram buscar água e ele pediu água, mas ninguém deu água. E se deu água, não deu para os camelos, então não era. Olha só, eu vou falar para vocês, irmão, que a Rebeca, ela representa a igreja do Senhor Jesus. Mas para você saber, nós precisamos saber as qualidades de Rebeca. Quer dizer, então, nós precisamos saber quais são as qualidades da igreja. São as qualidades de Rebeca. É só você ler a Bíblia. Você está agindo como Rebeca? Você faz como Rebeca? Preste bem atenção. A Rebeca, primeiro, ela era formosa. Ela era formosa, ela era bonita. Eu quero dizer uma coisa para você, pode ser uma pessoa mais feia do mundo, que todo mundo ache feio. Que às vezes eu com a irmã Alice saímos por aí, a gente vê uma pessoa e eu brinco com ela, falo, nossa, mas que pessoa horrível, que pessoa feia. Porque a pessoa sem Jesus, irmão, ela é feia, ela é horrível. Ela está deformada. Você pode ver, a pessoa é feia, mas vem, aceita Jesus. Irmão, quando você começa a olhar para aquela pessoa, ela começa a mudar sua fisionomia, ela começa a mudar sua aparência, ela começa a mudar a sua roupa, ela começa a mudar seu cabelo, ela começa a ficar formosa. A igreja de Jesus tem que ser como Rebeca, formosa. O diabo pode achar você feio, o problema é dele. O importante é Jesus nos achar bonito. Olha, povo de Deus. Segunda coisa, virgem. Rebeca era virgem. Ela estava chegando aos 40 anos. Ela era virgem. A igreja tem que ser virgem. Imaculada. A igreja tem que ser imaculada. Nada de mistura, irmão. Pena que não dá tempo, senão vai demorar muito tempo para falar desse assunto. Mas eu gostaria muito, vai chegar o tempo. A Rebeca tinha bons olhos. Quem é de Deus tem que ter bons olhos. Você não pode ter maus olhos, você tem que ter bons olhos. O que é maus olhos? Maus olhos, irmão, só vê defeito nos outros. Eu olho para um, acho defeito, olho para outro, acho defeito, olho para outro, acho defeito, olho para outro, só eu que sou bom. Isso é maus olhos. Você tem que ter bons olhos, irmão, como o nosso Deus tem bons olhos para nós. Porque se Ele fosse olhar para os nossos erros, se Ele fosse olhar para os nossos pecados, se Ele fosse olhar para nós, irmão, Ele desistiria de nós. Se Ele olhasse com maus olhos, mas Ele olha para nós com bons olhos, irmão. Ele olha o lado bom que nós temos. O coração de Rebeca era um coração generoso. Ela tinha misericórdia dos outros. Ela tinha piedade dos outros. Vocês estão entendendo, irmão? Como que nós temos que ser? Como Rebeca. Ela era uma mulher, uma jovem trabalhadora. Ela lutava. Ela ia atrás. Ela era uma jovem esforçada. Para pegar, irmão, mais de 1000 litros de água para dar para aqueles camelos, você imagine como ela era. Olha só, ela se colocava no lugar do outro. Quando Eliezer pediu água, ela se colocou no lugar de Eliezer. Aí ele está vindo do deserto, está com muita sede, pode tomar água. A Rebeca, irmão, quando você lê a história de Rebeca na Bíblia, você vai ver que ela sabia perdoar. Ela não guardava nada no coração. É por isso que ela foi a escolhida de Deus para casar com Isaac, para continuar a descendência de Abraão, o povo de Deus. Nós temos que saber perdoar. E não só isso, irmão, nós temos que pedir perdão. Porque eu acho assim que até uma pessoa vem pedir perdão, é fácil você falar, está perdoado. Mas você perdoou mesmo? Mas perdoou de verdade mesmo?
Olha, irmão, Rebeca tinha essas qualidades. Ela sabia perdoar, ela pedia perdão quando errava. Ela reconhecia que tinha errado. E uma coisa interessante, irmão, ela vivia no meio de um povo idólatra. Toda a família dela era idólatra. Começou lá com Naor. Naor era idólatra, irmão de Abraão. Deus escolheu Abraão porque Abraão não era idólatra. Mas a Rebeca vivia no meio desse. Mas no coração dela, irmã, ela dizia: eu quero conhecer o Deus de Abraão. Irmão, olha só. E só porque ela ouvia falar, porque ela não conviveu com Abraão. Ela ouvia falar. Irmão, nós, a igreja de Jesus, também vivemos no meio de um povo rebelde, incrédulo, desobediente. Um povo que só pensa em pecar. Um povo que tem prazer no pecado. Nossa, a igreja de Jesus, nós vivemos num mundo assim. Mas nós precisamos querer no nosso coração o Deus de Abraão, irmão. O nosso Deus. O que enviou Jesus a essa terra. Rebeca tira a água do poço, não é isso que nós falamos? Você sabia que o cântaro de uma mulher, naquela época, comportava 12 litros de água? Ela tinha que ser forte. Porque eu creio que só uma viagem para abastecer sua casa não dava. Ela tinha que fazer várias viagens até aquele poço para sua casa, para abastecer a casa. Porque a água da casa era para tudo. Era para tomar banho, era para fazer comida, era para lavar a casa, era para lavar a louça, era para lavar a roupa. Então tinha que ter água. E dentro da cidade não tinha água. A água tinha que buscar lá no poço. Olha só, irmão. E ela carregava no ombro. Ela carregava o seu pote no ombro, o seu cântaro no ombro. Então, o povo de Deus, a Rebeca, ela fez algo que ninguém fazia. A igreja tem que fazer algo que ninguém faz. E só a igreja pode fazer, mas ninguém. Nós, como pessoas de Deus e pertencentes à igreja de Jesus, irmão, nós temos que fazer algo que os outros não fazem. Hoje a igreja está se metendo em muita assistência social lá fora, querendo imitar o mundo e fazendo as coisas que o mundo faz. Nós temos que fazer, mas diferente. Orientado pelo Espírito de Deus, irmão. Para fazer a coisa certa. E não só para dizer que está fazendo. Olha só. O que Rebeca fez, irmão, é esperado da igreja. Deus espera da igreja algo que ninguém faz. Só a igreja pode fazer. Eu faço uma pergunta para você. Que água você tem dado às pessoas? Presta atenção. Que água você tem dado às pessoas? É água da vida? Que água? É água amarga? É água salgada? É água saloba? Que tipo de água você tem dado para as pessoas? Que tipo de água, irmão? Responda para você. Que tipo de água você tem dado para as pessoas? Que tipo de água eu tenho dado para as pessoas? Lembra-se, irmão, nós somos a Rebeca de Jesus. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a noiva de Isaac. Lembra-se disso. Nós não somos qualquer um. Nós fomos comprados por um sangue, o sangue de Jesus.